Então, gente, nós vamos hoje trabalhar já na modelagem em elementos finitos, né, no Abacus, retomando aquelas três etapas que a gente comentou ontem, né? Qualquer problema que eu modele em elementos finitos ou em qualquer outro método numérico, a gente precisa passar por uma etapa de pré-processamento, onde basicamente eu vou gerar a minha geometria do modelo, definir quais são as suas condições de contorno. Por exemplo, em um problema estrutural, é definir quais são os apoios, quais são as cargas, qual o material, qual a seção, tudo isso é configurado dentro da geometria do nosso modelo. Para o análise de fluidos, aí eu teria que entrar com dados de viscosidade, por exemplo, com a velocidade que eu quero trabalhar, tipo de análise, tudo isso é configurado no pré-processamento. O que a gente vai visualizar de entrada, o arquivo de entrada, esse arquivo INP, ele é até um dos arquivos mais importantes para a gente trabalhar aqui dentro do Abacus, porque ele pode ser incorporado a algumas rotinas de Python. Então, como eu até comentei ontem, né, na aula anterior, a gente tem a possibilidade de fazer scripts em Python para poder dar uma personificação no nosso problema. Ao invés de toda vez ficar mudando um resultado, eu posso fazer um loop e aí eu gero vários resultados de saída. Então, arquivo de entrada é muito importante, esse arquivo INP, depois eu vou mostrar para vocês onde é que a gente vai trabalhar nele. E basicamente a gente vai rodar a nossa simulação dentro do Abacus Standard ou do Abacus Explicit, que muda de um para o outro, geralmente é a configuração aqui dentro do solver de análise. O Explicit ele é um pouco mais robusto, a gente consegue trabalhar com mais facilidade, por exemplo, elementos tridimensionais. Como eu comentei ontem, um grande ponto dos métodos numéricos é sair de uma equação diferencial e trabalhar com equações matriciais. Então, imagina uma matriz de 1 milhão por 1 milhão. Se eu tenho um método iterativo muito mais potente, eu posso utilizá-lo e aí a gente ganha muito mais na velocidade de processamento. Então, a diferença entre o standard e o explicit, basicamente aqui são os tipos de elementos que a gente trabalha e a velocidade de processamento. O que é que a gente tem de arquivos de saída? O mais importante que a gente vai trabalhar aqui é o arquivo ODB. Então, dentro dele eu posso visualizar aqueles mapas de cores, as deformadas, como é que as tensões se comportam, os vetores de tensões, tudo isso está no arquivo ODB, que a gente vai comentar bastante na próxima aula da sexta-feira, né, que a gente vai falar só do pós-processamento. Então, eu posso utilizar como pós-processamento o próprio Abacus Sky, dentro do modo de visualização, ou outro software. Vamos trabalhar aqui só dentro do Abacus Sky. Então, aqui é a parte mais de texto, né? Vou passar para vocês aqui todos esses guias que a gente vai trabalhar dentro do modelo, né? Essa figura, ela retrata a versão 6.7 do Abacus. Eu vou rodar aqui a 6.14, mas para 2019, 2020, 2017, muda pouca coisa. Esse padrão aqui se mantém da tela do nosso Abacus, tá? Então, eu vou compartilhar agora toda a minha tela para a gente começar a fazer o nosso primeiro exemplo. Deixa eu mostrar aqui novamente qual vai ser o nosso primeiro exemplo. Como eu comentei ontem, a gente vai trabalhar aqui com algumas estruturas especiais. A primeira modelagem que a gente vai fazer vai ser dessa viga parede com abertura. Então, a viga que ela tem aqui 13 metros de comprimento, uma viga grande de comprimento, e 3,30 metros de altura. Então, essa altura ela provoca uma descontinuidade geométrica da minha seção. Eu não posso mais analisar com a hipótese de Bernoulli. As seções não permanecem planas. Há perturbações aqui transversais devido à tensão de cisalhamento. Então, como é que eu vou analisar essa viga? Eu posso simplesmente chegar no F2 e dizer que ela vai ter aqui 20 centímetros de largura e 3,30 metros de altura? Não, não posso, porque está fugindo da hipótese de cálculo do modelo de vigas. As perturbações elas são pequenas, eu trabalho com cruz pequenos. Então, vigas até 1 metro e 20, beleza, mas 3,30 metros, ela já tem uma altura elevada, isso provoca uma grande perturbação dentro da nossa seção. Então, não posso mais tratar esse modelo como modelo de barra. Aí a gente vai tratar com o modelo de casca, que é o mais adequado para a gente modelar esse elemento. Então aqui a gente tem várias coisas para a gente aprender a modelar, que vai ser bem interessante, né? Percebam que é uma viga hiperestática, né? Tem um apoios aqui do segundo gênero e 2 apoios do primeiro gênero. Então já tem um grau de complexidade para modelar esse elemento. Essa viga está recebendo uma carga de outra viga, uma carga axial, tem outra carga aqui, carga concentrada e tem uma abertura. O que é que as aberturas provocam nos nossos elementos estruturais?
provocam concentrações de tensões. Então, é uma região que precisa ser bem reforçada, né? Se a gente entender como as tensões de tração atuam nessa abertura, a gente consegue reforçar aqui com a armadura adequada para essas aberturas. Então, vamos partir aqui desde o começo, desenhando esse modelo, né, pelo modelo de linhas aqui. Vamos atribuir o material, vamos atribuir o elemento, tudo isso para a gente começar a entender como é que vai funcionar dentro do Abacus para analisar esse problema. Essa viga parede ela vai ser em concreto, mas a gente vai fazer uma simplificação também, concreto elástico linear. A gente vai só dar como parâmetro de cálculo o modo de elasticidade e o coeficiente de Poisson. E vamos considerar essa viga no estado plano de tensão. Ou seja, a gente não vai considerar esse comprimento fora do plano. Vamos considerar uma viga plana. Como é que a gente vai incorporar essa seção aqui de 20 centímetros? Dentro do nosso modelo, a gente vai considerar esse comprimento de 20 centímetros no cálculo das nossas matrizes. Então, o nosso modelo é esse, vai fazer o passo a passo aqui de como modelar toda essa viga no Abacus, inserindo todos os dados. Vou deixar esse PDF aqui já compartilhado com vocês também, caso tenha alguma dificuldade da gente, ao longo da gravação, travar, coisa e tal, eu vou passando aqui esses passos. Essa é a aula 11. Deixa eu inserir aqui. Está carregando. Vou aproveitar aqui para abrir o Abacus e mostrar para vocês o que é que a gente vai iniciar dentro dele. Vou compartilhar minha tela toda agora. Todo mundo está vendo aqui o Abacus? Deixa eu colocar a área de trabalho para não ficar esse pisca-pisca. Todo mundo Sim. conseguiu ver? Beleza. Então, gente, a primeira coisa que a gente vai configurar para a nossa análise é começar a colocar aqui com a análise Standard Explicit Model. Vamos fazer um problema estrutural. Então, nosso módulo de análise do Abacus é esse daqui, Standard Explicit Model. Caso eu queira fazer uma análise com fluidos, análise fluido computacional seria aqui CFD. Análise eletromagnética seria essa daqui. Eu posso abrir algum arquivo já previamente modelado no Abacus. Perceba que eu só tenho isso modelado no Abacus. Então, eu posso escolher um arquivo CAI, né, geralmente. É um arquivo de desenho do Abacus. Ele faz todo o pré-processamento. Então, pré-processamento é o arquivo CAI, que eu abro direto no Abacus. E caso eu queira, por meio de um script, seria o arquivo INP. Então, eu posso aqui, File, Open. Aí o arquivo CAI, eu posso abrir aqui o ODB também. Mas naquela tela inicial, eu posso abrir lá o script. Aqui, File. Run script. Clica aqui, ó, arquivo Python ou INP, ele pode rodar os dois aqui, caso eu tenha, tá? Então, nosso módulo básico a gente vai trabalhar só com o arquivo CAI. Caso a gente avance no curso, tem essa possibilidade depois a gente fazer outro módulo dele, eu posso falar mais da parte de Python, de programação que a gente tem aqui dentro do Abacus. Então, beleza, clicamos lá na parte de começar com o modelo Standard Explicit. Vou fazer o primeiro passo aqui dentro dessa árvore do modelo. Então perceba, eu tenho a minha guia de tarefas aqui, né? Desde File até Help. Tem outra guia aqui que ela pode ser configurável. Não vamos mexer nela agora. E tem a guia do meu modelo. Então está o nome aqui Model 1. Vamos clicar aqui no Model 1, botão direito, vamos renomear. Clicar aqui em Rename, vou colocar o nome Viga Parede. Todo mundo foi aqui no Model 1, renomear viga parede. Vou dar um OK.
Todo mundo renomeou? Professor, eu perdi essa parte. Tem como explicar de novo? Sim. A gente vai aqui, ó, nessa árvore do modelo. Vou clicar botão direito, onde está Model 1, provavelmente, e vou colocar para renomear. Então, meu nome vai ser Viga Parede. Certo, fiz aqui. Obrigado. Beleza? Então, vou dar um OK. Já está aqui porque eu já coloquei esse nome. Gente, o Abacus ele é um programa bem intuitivo nessa parte de modelagem, porque ele é um programa modular. Então, eu tenho aqui, no módulo, eu tenho essas opções de mudar o que eu quero caminhar para a construção do meu modelo. Então, eu tenho a primeira parte, que é, agora ficou até redundante, que é a parte, né, onde eu vou desenhar a minha geometria, todo o meu desenho, qualquer coisa que eu queira fazer aí de sólido de revolução, modelo bidimensional, modelo unidimensional, eu desenho aí no parte. Então, já já a gente começa a mexer nele, né, que é a parte de desenho. Então, tem linhas, retângulos, círculos, tudo que eu quiser mexer aqui de geometria nesse módulo. Em seguida, a gente vai nessa mesma sequência, né, para não se perder na parte modular do programa. Vamos aqui em Property, onde eu posso configurar o meu material. Então, se eu quero fazer uma análise elástico linear, basta o modo de elasticidade e o coeficiente Poisson. Isso aí todo mundo já conhece. Caso eu queira trabalhar com vários modelos separados, eu posso fazer uma montagem. Então, o módulo Assembly, ele serve justamente para isso, fazer uma montagem. Nesse exemplo, a gente vai utilizar esse módulo também para ilustrar para vocês como unir duas partes para em seguida fazer a discretização do modelo, né? Pegar o todo e depois separar em pequenos pedaços. Então, o módulo Assembly serve para fazer essa montagem. O módulo Step é onde eu vou selecionar as minhas etapas de análise. Bem literal essa tradução, né? Vou ter o step inicial, onde eu tenho as minhas restrições de locamento, e o step de carregamento, onde eu vou colocar a carga na minha estrutura e ela vai se deformar. Então, nesse módulo step, eu configuro aqui as etapas de carregamento e as etapas de restrição de deslocamento. Caso eu trabalhe, por exemplo, com análise dinâmica, isso aqui é extremamente importante, porque ao longo do tempo eu posso verificar como é que haverão as vibrações na estrutura, por exemplo, como é que muda a frequência dessa estrutura. Então, configurado aqui no módulo Step. Módulo Interaction, aqui eu posso configurar problemas de contato, é uma análise não linear que tenha como problema aí a análise de contato, a gente simula aí pelo módulo Interaction. Então, existem algumas configurações interessantes. A gente vai fazer isso nesse exemplo também, um exemplo que a gente vai passar por tudo, esses módulos. Por exemplo, se eu tenho duas partes aqui e eu quero que elas se desloquem juntas, eu tenho como ligar uma região mestre para uma região escrava. Esse módulo Interaction é bem interessante também. Módulo Load, posso adicionar momentos, cargas concentradas, cargas distribuídas, tudo isso está aí nesse módulo Load. A gente vai mexer nele também hoje. Módulo Mesh seria a última etapa de configuração aqui do nosso problema, onde eu vou definir a minha malha. Mesh vem do inglês malha, né? Então a gente vai escolher o tipo de elemento específico para análise e fazer lá aqueles quadradinhos, né? Dividir o geral em pequenas partes nesse módulo Mesh. Módulo Optimization a gente não vai usar, porque eu usei na minha dissertação para trabalhar com aquelas estruturas otimizadas, né? Eu comentei na aula de ontem, de saber qual é a parte da estrutura que não está sendo solicitada, então eu posso configurar aqui. Módulo Job é o módulo de processamento, então a gente vai escolher aqui o que é que eu quero de saída, se eu quero deslocamento, se eu quero tensão, se eu quero deformação, o que é que eu quero que o software me dê. Então eu configuro no módulo Job. Visualization é o módulo de pós-processamento, né? A gente vai ter uma série de coisas para fazer nele, que inclusive a gente vai ter só uma aula dele, né? E o módulo Sketch é um módulo de desenho, mas está associado aqui ao módulo Parte. Então a gente vai nesse passo a passo, né? Percebam que até o pré-processamento eu vou aqui, módulo Parte, Property, Assembly, Step, Interaction, Load e Mesh. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 módulos, vai passar por eles todos. Vamos configurar o processamento pelo módulo Job e depois o pós-processamento no Visualization. Então, ó, todo mundo já renomeou aí, acredito, né? O nome ali de Model 1 para Viga Parede.
Vamos iniciar pelo primeiro módulo, módulo de desenho, módulo parte. Então, todo mundo deixa aqui clicado em módulo parte. Eu posso dar 2 cliques aqui no lado esquerdo, na árvore de comando, ou clicar aqui nesse primeiro desenho do lado esquerdo, Create Part. Vou criar aqui, ó, Create Part, beleza? Todo mundo clicou aí? Sim. Create Part, eu vou colocar o primeiro nome aqui, para a gente começar a configurar a nossa viga parede. Eu vou acompanhando aqui o PDF também, para a gente não se perder em nenhuma etapa. Nome do módulo, nome da parte, aliás, viga parede. Eu vou modelar primeiro até uma determinada região da minha viga parede. Aquela até onde a gente vai ter uma transição entre a viga 1 e a viga 2. Então, coloquei o nome viga parede parte 1. O que é importante agora, vou mudar para 2D plana. Então, vou analisar só no 2D. O tipo deformável, beleza, a gente vai deixar isso aqui. E como a gente vai modelar? Tem que ter 3 opções. Eu tenho o módulo Shell, que é o módulo casca. Tem o módulo Wire, que seria uma linha, e o módulo ponto. A gente vai modelar no módulo casca, que é uma estrutura bidimensional. Então, deixa aqui 2D, deformável e Shell. Como eu comentei na aula de ontem, o Abacus ele não possui unidade, não possui sistemas de unidade. Então, se o meu desenho da minha viga ela tem 13 metros de comprimento por 3,30 de altura, não convém eu fazer um desenho aproximado de 200 unidades de medida. Se a minha viga ela tem até 13, então aqui eu posso mudar de 20, de 200 para 20. Tamanho aproximado da minha malha de desenho, da minha região de desenho. Então, tudo que a gente vai ver aqui vai ter esse tamanho aproximado aqui de 20. Então, ó, cliquei 2D, deformável, Shell. Vou continuar. Já está aqui a nossa tela, na qual a gente pode começar a desenhar a viga parede. Como é que a gente vai fazer? Primeiro processo, ó, aqui com o scroll do mouse eu posso modificar o zoom. Aqui está o meu 00, posso mudar o zoom. Eu vou aqui, ó, diminuir o zoom. E nesse botãozinho aqui, ó, dessa cruz azul, eu tenho o PAN do AutoCAD, né? Que a gente já conhece. Se eu clicar aqui no PAN, ó, posso mover na tela, né? Cada vez que eu quero mover na tela, eu vou clicar aqui nesse PAN. Bom, isso aqui é só comando de visualização. O que é que a gente vai começar a desenhar? Vamos começar a desenhar essa viga parede, por pontos. Primeiro a gente vai locar os pontos dela, depois a gente vai ligar os pontos fazendo as linhas. Então eu vou clicar aqui nesse primeiro botão do lado esquerdo, Create Isolated Point. Clicar nesse primeiro botão. Bom, o Abacus, como a maioria dos programas de elementos finitos, né, eles consideram que o ponto ele vai considerar a casa decimal e a vírgula uma mudança de coordenada. Então aqui, ó, onde meu mouse está, é a coordenada x 1,75 e y igual a 5. Esse vírgula, para a gente, vai ser ponto. Então, alguns softwares eles têm esse detalhamento aí, que a gente vai colocar as coordenadas. Então, ó, 2,5, 2,88, tudo ponto. Então, vamos começar colocando o primeiro ponto. Primeiro ponto, eu posso vir aqui nessa caixinha e digitar 0,0. Vai ser o ponto 00. Vou dar um Enter. Foi criado o ponto 00. Vou seguir. Todo mundo conseguiu fazer esse primeiro ponto? Para não avançar e vocês se perderem. Tem como voltar aí, professor? Vai aqui, ó, nessa barrazinha. Eu clico nesse botão. Create Isolated Point. Certo. Aí deixo ele selecionado. Eu digitei 0,0. Foi o ponto de coordenadas 00. Vou avançar, vou desenhar o segundo. 3,0. Segundo ponto. Terceiro ponto. 4,0. Dei Enter. Então já fizemos 3. 00, 30, 40.
Vamos avançando. 7,0 e 10,0. Quero saber como é que está o andamento de vocês, para não avançar e todo mundo perder. A primeira parte seria criar esses pontos. 0, 3, 4, 7 e 10. Com a coordenada y igual a 0. A minha tela congelou aí para alguém, todo mundo está conseguindo ver. Tem esse probleminha aqui, né? Congelou aqui. Infelizmente, isso pelo Teams é complicado, por isso que eu preferia deixar gravado. Acho que eu vou otimizar isso para amanhã. Tá. 0, 3, 4, 7 e 10. Fiz a minha base, na parte inferior dessa viga. Vamos começar a desenhar a região da abertura dessa viga. Quem não está conseguindo acompanhar, baixa o PDF e deixa aí do lado do Abacus. A gente está na página 5. Página 5, finalzinho da página 5. Tem todos esses pontos que eu estou falando, já para a gente tentar otimizar um pouquinho aqui o nosso tempo. Então, ó, vou para o próximo ponto, 0,3.3, onde vai começar aqui na esquerda inferior da minha abertura. Aliás, não, 0,33 é a altura total, né? Da viga. Aí vou para 3,3.3, ponto, 3.3.3, 4, 3.3, 10, 3.3 e fiz a parte superior. Que pontos foram esses aqui? Pontos 0,3.3, ponto 3,3.3, ponto 4, 3.3 e ponto 10, 3.3. Próxima coordenada que a gente vai inserir, 3,0.6. Agora sim, estou desenhando a parte inferior da minha abertura, aqui na esquerda. Vou avançando, 3,2.8. Parte superior da minha abertura. 4, 0.6. Inferior. E 4, 2.8. Terminei os meus pontos. Todo mundo terminou? Posso avançar? Como é que tá? Bom, criados os pontos, eu vou criar agora as linhas. Poderia fazer isso sem esses pontos? Poderia, mas fica melhor a gente desenhar primeiro os pontos da nossa região e depois fazer as linhas, porque como o espaçamento aqui do grid, ó, tá de meio e meio. Isso aí poderia gerar uma confusão no 3.3, por exemplo. É melhor a gente desenhar os pontos para poder guiar no desenho e depois fazer as linhas. Então eu vou iniciar aqui a parte inferior da viga, ó. Vou clicar aqui nesse ponto, 0, 0, e vou avançando para o próximo ponto. Percebam que ainda está aqui o meu comando. Se eu clicar em ESC, vai sair. Se eu não clicar em canto nenhum, ele vai continuar. Então, vou continuar aqui para o próximo ponto. Próximo ponto. Próximo. Fazendo o contorno aqui no sentido anti-horário. Cliquei aqui. E aí, ó, ele fechou, saiu do comando, né? Porque eu fiz aqui um quadrilátero. Então, ele fechou essa região. Vou modelar agora a minha abertura. Nesse ponto, nesse, nesse. Posso sair do comando clicando em ESC. Então está desenhada a minha seção. O que é que a gente pode... Clica onde para começar a fazer essas linhas? Aqui no botão ao lado do Create Points, Create Lines.
esse módulozinho aqui embaixo do nome parte. Conseguiram desenhar? Posso também aqui, ó, se eu quiser modificar a dimensão dessa linha, fica a linha de The Dimension. Aqui, estou mostrando que tem 6 metros ali. Vou colocar só para a gente ilustrar. 3 metros aqui. 1 metro aqui. Estou cortando o desenho, né, nesse caso. E aqui a altura total de 3,30 metros. Em abertura vai ter 2,20 de altura por 1 metro de largura. Massa, todo mundo conseguiu desenhar a geometria? Se quiser apagar, faz como, professor? Aqui, ó, nessa borrachinha. Delete. Se quiser apagar essa linha aqui, ó. Clico nela, dou Enter. Apagou. Vou clicar aqui e desenhar novamente. Então, ESC. Está desenhado. Aí tem outras funções aqui, ó. Criar elipse, criar arco, círculo, arco com curvatura, que seria um fillet, spline, enfim, tem várias coisas aqui. Dá um offset, né, para projetar. Então esse módulo aqui é basicamente o desenho geral, né? Pode fazer desenho por coordenadas ou fazer as linhas. Aí fica a critério desses grids, né? E outra aqui, ó, deixa eu só ilustrar. Se eu quisesse desenhar outra viga aqui, cliquei em Done lá. Se eu cliquei em Done, está desenhado aqui o que eu fiz lá. Modelo sólido, né, com abertura. Tinha nada aqui. Vou clicar aqui em Parts, vou expandir isso. Está aqui o Feature, Shell. Deixa eu explicar novamente. Vem aqui na árvore do modelo, né, que é essa região da esquerda. Clico em Parts. Clico em Viga Parede Parte 1, que foi o que a gente desenhou. Clico no mais. Clico aqui no Features, que é as entidades que a gente está desenhando. Shell Plana, que foi o que a gente configurou. Section Sketch. Vou dar 2 cliques aqui. Voltei ao desenho. Se eu quisesse agora desenhar aqui um elemento dessa forma, criar uma linha, colocar ela aqui, fazer um retângulo qualquer. Fiz um retângulo qualquer, não importei com as dimensões. Eu posso dar agora as dimensões desse retângulo. Então quero que seja um retângulo 0,20 por 80. Então está desenhado aqui. Eu clicando nesse comando Add Dimension, eu posso alterar aqui qualquer geometria que eu desenhe. Se eu fechar aqui e dar um Done, ele vai desenhar também essa figura. Mas eu não quero que desenhe essa figura. Eu quero que desenhe só essa região da viga parede. Está aqui a região com abertura. Vai fazer mais algumas alterações nesse desenho para poder auxiliar quando ele for aplicar as cargas. Então, deixa eu apagar o que eu fiz aqui de exemplo. Tá? Deletei o que eu fiz, então vou sair lá do Sketch. Então, se eu quiser modificar aqui, eu sempre venho aqui, abrir a guia de partes e vou até o Sketch. Vamos trabalhar aqui dentro dele, já desenhado. E eu vou clicar aqui, deixa eu ver direitinho. Clica aqui
como é o nome disso? Na caixa de ferramentas aqui, na guia superior, perto do File, clica em parte. Então, vou trabalhar com a minha geometria. Vou clicar aqui em Manager. Deixa eu ver aqui. Não, isso aqui é o que já foi desenhado, então a gente não vai mexer nele não agora. Esse aqui vai ser um pouco mais complicado de vocês verem sem... Vocês estão vendo meu cursor? Quando eu mexo aqui na tela, tudo. Sim. Clica aqui nessa parte aqui do módulo Part, fica redundante, em Partition Face Sketch. Vou cortar uma determinada face desse meu elemento no desenho. Então aqui tem uma primeira caixa, que é de desenho, outra aqui de offset geral, e essa aqui de cortar, de fazer divisão das regiões. Então vou clicar aqui em Partition Face Sketch. Cliquei nela. Voltei aqui para o meu desenho, né? Poderia ter feito aquele caminho que eu mostrei aqui, mas é uma nova opção. Vou clicar aqui em Create Lines, novamente. Vou criar uma linha do canto esquerdo da minha abertura superior até parte superior. Vou dar um ESC. Clico novamente aqui, faço outra linha. Um ESC. Clico aqui, faço outra linha. ESC. Clico aqui, faço outra linha. O que é que eu fiz aqui? Eu estou dividindo a região da abertura verticalmente. Porque a gente vai ter cargas aplicadas aqui. Então é interessante a gente dividir essa região. Então o que eu fiz foi abrir o desenho e criar novas linhas acima da abertura e abaixo. Conseguiram replicar essas linhas? Sim. Beleza, vou clicar aqui em Done. Ó, percebam que aqui já está desenhado a partição, né? Tem regiões diferentes, antes e depois da abertura. Cliquei aqui sem querer. Antes e depois de abertura, tem aqui, digamos, as vergas e contravergas, né? Da nossa abertura. Em cima e embaixo. Vou dar um done, novamente sair desse desenho. Vamos criar a parte 2, né? A gente só fez aqui uma viga de 10 metros. Ainda tem a região que vai receber aquela carga da viga 2 transversal. Mais uma região de 3 metros. Então, ó, já está desenhada a viga parede parte 1. Vou clicar aqui em partes duas vezes. Vou criar agora viga parede parte 2. Aqui o 2D, deformável, shell 20 metros. Isso aí não mexo. Criamos a parte 1, vamos criar a parte 2. Vou continuar. Abriu novamente a guia de desenho da gente, né? Posso mexer aqui na nova geometria. Então temos a parte 1 desenhada. Se eu quiser voltar para ela, eu clico ali em cima, mas eu não quero. Quero criar agora essa parte que vai ser a viga parede parte 2. Então o que é que ela vai consistir? Vai consistir em um retângulo agora, que a gente pode utilizar essa ferramenta aqui embaixo. Ó. A gente fez antes por pontos, né? Pontos e linhas. Vamos usar o recurso de retângulo agora. Está aqui embaixo, ó, Create Lines, Rectangle, for Lines. Clica nele. Aí ele pede para desenhar o ponto do começo do vértice do retângulo. Então vou digitar aqui 10,0, vou dar um Enter. E o ponto final da criação do retângulo, 13,3.3. Vou diminuir o zoom aqui no scroll. Vou ativar o pan. Percebam que está aqui, ó, um retângulo. Se eu pegar as dimensões aqui de 3 por 3,30. Então é a segunda parte da nossa viga parede, criada aqui como um retângulo. Depois de feito isso, posso fechar. Clicar aqui no dano. Está criada a parte 2. Então, ó, como o Abacus é modular,
Estou no módulo parte, no modelo viga parede, que foi o nome que eu dei. E tenho aqui a viga parede parte 1 e a viga parede parte 2. Tem os dois. Como é que a gente vai unir essas duas partes? Essas partes criadas no módulo parte. Vai unir aqui no módulo assembly, mas a gente não vai mexer nele agora. Vamos seguir a sequência aqui da modulação do Abacus. Já está criado o nosso desenho. Não vamos mexer nele por enquanto. Então eu vou aqui no módulo agora property, segundo módulo depois de parte. Todo mundo está vendo aqui no módulo property uma curva tensão deformação, onde eu tenho o sigma e um epsilonzinho. Beleza? Então, ó, vamos aqui agora em Create Material. Primeiro botão à esquerda do módulo Property. Qual é o nome do material? Vamos colocar o nome concreto armado. Nome do material concreto armado. Percebam aqui, ó, a quantidade de coisas que a gente tem para trabalhar com os materiais, né? Eu tenho análise mecânica, análise térmica, análise elétrica e outros tipos aqui, difusão de massa, fluidos, enfim, vários modelos de materiais. O que é que a gente vai precisar para análise mecânica? Vamos clicar aqui em mecânica, elasticity, elastic. Então, o primeiro ponto ali da análise mecânica, elasticity, elastic. Clicar aqui. Temos aqui o tipo do material, né? Vamos trabalhar com material isotrópico. Só preciso de duas constantes para caracterizá-lo com relação ao seu comportamento. Modo elasticidade, o modo de Young, né? Também conhecido, e coeficiente de Poisson. Então, vou deixar marcado aqui isotrópico. Só vou preencher esses dois dados aqui. Modo elasticidade. Vamos lá. Vou colocar aqui 2,5 Ezinho 10. O que significa isso? 2,5 Ezinho 10. Esse modo de elasticidade ele vai estar em gigapascal. O modo de elasticidade do concreto ele está entre 25 gigapascal até 40 e pouco gigapascal quando é de alto desempenho. Então está um valor razoável. Então percebam que a gente vai trabalhar em quilonewton e metro. O nosso desenho já está em metro. Agora as nossas forças têm que estar adequadas com o modo de elasticidade que a gente está colocando. 2,5 é 10 newtons por metro quadrado. 2,5 é 10 newtons por metro quadrado. Se eu deixar 2,5, aliás, se eu deixar 25 é 9, fica o 9 do giga, né? Gigapascal, pascal newton por metro quadrado. Então, deixo aqui 2,5 é 10. 10 elevado ao quê? Newtons por metro quadrado. Coeficiente de Poisson, 0,2. É o coeficiente de Poisson do concreto. Todo mundo conseguiu inserir? Chegou nessa guia? Ficou com alguma dúvida da unidade? Vou dar um OK aqui. Está criado o meu material. E agora, como é que eu faço para colocar esse material nesse desenho? Então, vai precisar criar uma seção. Então, toda vez que eu crio uma seção em um modelo bidimensional ou tridimensional, eu estou atribuindo a propriedade do material àquele desenho. Então, vamos aqui nesse botão abaixo, de onde a gente criou o material. Aqui, Create Section. Botão abaixo de onde a gente criou o material. Create Section, vou clicar aqui. Essa seção é do tipo sólida homogênea. Então eu vou dar o nome aqui de seção sem o tio viga. Seção viga. Percebam que aqui eu posso colocar a seção shell, quando eu quero trabalhar com ela só em uma dimensão.
Tem a opção de colocar ela como seção de viga. Aí a modelagem do F2, né? Que a gente colocaria a seção lá no F2. E outra aqui, que aí a gente não precisa mexer nisso. Então, vou deixar aqui em sólido homogêneo. Continuar. Material selecionado está aqui, o concreto armado. Se eu clicar aqui do lado, ó, posso visualizar qual foi o material. Posso criar um novo até. Mas eu não quero criar um novo, então vou cancelar. Então, deixo o material concreto armado. E nessa caixinha aqui, ó, tem Plane Stress Strain Thickness, seria a espessura no estado plano de tensão ou deformação. Perceba que aqui está unitário, né? A nossa viga, ela não tem a largura unitária, ela tem a largura de 20 centímetros. Então eu vou marcar essa caixinha e vou colocar aqui 0,2. O que é que isso vai mudar na nossa análise? Vai mudar no cálculo daquela matriz de rigidez. Lembra lá que para qualquer método de análise estrutural eu tenho um vetor de forças, uma matriz de rigidez e um vetor de deslocamentos. Então essa espessura ela influencia na matriz de rigidez. Se eu colocasse ela igual a 1, eu estaria dizendo que essa viga ela tem 3,30 de altura e 1 de comprimento. Na realidade ela tem 20 centímetros. Então eu deixo marcado aqui e coloco 0,2. Vou dar um OK. Então, eu vou diminuir o zoom aqui um pouquinho, porque eu vou aqui ó, embaixo agora. Assign Section. Criei o material, disse qual era a espessura, agora eu tenho que informar para o software que eu estou aplicando essa espessura e esse material ao meu desenho. Como é que eu vou fazer isso? No Assign Section. Vou clicar aqui, vou selecionar toda a região, tanto faz, da esquerda para a direita, de cima para baixo, desde que eu selecione tudo e fique vermelho. Então, selecionei tudo, vou clicar aqui em Done, embaixo. E qual a seção? Vai ser a seção viga, né, que a gente criou. Então, está aqui a seção aplicável, sólida, homogênea, material concreto armado. Eu vou assinalar isso a partir da seção que eu atribuí. Vou dar um OK. Então, saiu de cinza agora para verdinho. Cliquei em Done novamente aqui, saiu de cinza para verdinho. Vou fazer essa atribuição agora para a minha parte 2, aquela região direita da viga. Então, vou clicar aqui em viga parede, parte 2. Vem aqui, Assign Section. Vou selecionar tudo. Ficou vermelho, clique em Done. Qual a seção que eu vou atribuir? Seção viga novamente. Então, vou dar um OK. Ficou verde. Então, se eu mudar aqui nas partes desenhadas, ó, viga parede parte 1, viga parede parte 2, todas as duas estão verdes. Verde foi a cor atribuída à seção. Então, eu já disse para o software, esse desenho, ele tem um material de modo elasticidade 25 GPa e espessura de 20 centímetros. Então, já dei uma boa informação aqui, faz parte do meu pré-processamento. Então, aqui, viga parede parte 1, viga parede parte 2. Podemos avançar para a próxima etapa, módulo Assembly. Alguém quer que eu volte aqui em algum momento? Vou aqui agora no próximo módulo, módulo Assembly. E agora não tem nada nele, né? Então o modelo viga parede, Step Initial, não tem desenho nenhum. O que é que aconteceu com os desenhos que a gente criou? Então, gente, a gente precisa informar para o software agora que a gente quer unir aquelas duas etapas, né? Eu desenhei a região esquerda da viga, parte com abertura, e a região direita. Por que eu separei? Porque haverá uma interação entre aquelas duas regiões que eu vou considerar uma força de tração, descarregamento da viga 2 e a viga 1, né? Então, essa força ela vai ser considerada, a gente vai colocar no cálculo.
assim como as duas superfícies elas vão ter que deformar juntas. Então, o primeiro ponto da gente configurar aqui, nesse módulo Assembly, é informar para ele, olha, eu quero que você entenda que essas duas vão caminhar juntas. Então, eu vou clicar aqui nessa primeira parte de cima, né? Create Instance. Então, eu criei as partes, que são os desenhos. Agora, eu vou dizer o que são as instâncias. Instance, traduzindo aí para o português, seria uma instância. Seria um pedaço, né? Uma região do meu desenho. Então, vou clicar aqui, Create Instance. Então, tem Create Instance from Parts ou Models. Em problemas mais complexos, por exemplo, de análise mecânica de veículos, a gente pode desenhar o motor em um modelo e o chassi em outro. Então, existe a combinação de várias partes a partir de vários modelos. Como aqui a gente desenhou uma parte esquerda e uma parte direita da viga, eu vou criar aqui a partir das partes. Então, se eu apertar Shift, eu seleciono as duas. Se eu apertar Shift, eu seleciono as duas. Como o meu sistema de eixos ele está coincidindo ali, eu poderia até fazer o seguinte. Eu não desenharia a região direita, onde ela está localizada agora. Eu desenharia ela mais afastada. Eu posso juntar ela da região esquerda? Posso. Então, tem essa possibilidade no módulo Assembly de você fazer desenhos separados e uni-los todos juntos. Outro exemplo onde a gente pode utilizar esse módulo, né? É um exemplo até interessante que eu pensei no curso, mas depois deixei para lá. Seria uma análise de uma ligação viga-pilar. Você desenha um pilar na vertical e a viga está na horizontal. Como é que eu faço para unir os dois? É no módulo Assembly, a gente faz essa conexão entre os elementos. Então, eu vou selecionar as duas e vou clicar aqui Instance Type, vou colocar independente, que é para fazer a malha só na instance. Vou clicar em OK. Então, já atribuí as duas, elas estão juntas aqui, ligadas no mesmo desenho. Então, as partes estão separadas, mas agora eu fiz a união das duas por meio do módulo Assembly. Outro exemplo aqui, pessoal, o Rodrigo e o Antônio, né, que estão fazendo TCC, utilizando o Abax. Como é que eu posso fazer para pegar uma viga de concreto e colocar um reforço nela embaixo? É no módulo Assembly. Então, eu posso desenhar a viga tridimensional e posso desenhar o reforço embaixo. Quando eu chegar no módulo Assembly, eu digo, ó, essas duas vão estar coladas. Já fiz a minha geometria, fiz a viga e fiz o reforço. Mais um dado que eu tenho que informar para o software é que esses dois vão caminhar juntos. Então, os deslocamentos vão ser iguais. Eu tenho que admitir que o deslocamento na face inferior da viga seja igual ao deslocamento na face superior do reforço. A gente faz essa união por meio dos nós. Aqui, o que é que eu vou dizer? Essa parte daqui direita, dessa minha região, ela tem que conversar com essa parte esquerda tá, em azul. A parte direita da vermelha tem que conversar com a esquerda da parte em azul. Então, eu tenho que unir essas duas regiões. Senão, eu teria um deslocamento diferente entre as regiões. Né? A gente tem que informar para o software como é que isso vai ser analisado. Mas, basicamente, foi a gente colocar as duas. Né? Como a gente utilizou o mesmo sistema de eixos aqui, tá mais tranquilo. Então, está aqui o Assembly. Vou caminhar para o próximo módulo Step. Geralmente, as configurações do Abax a gente já faz no primeiro botãozinho ali, né, de cada módulo. Aqui no módulo Step também não é diferente. Então, eu vou criar aqui um novo Step, uma nova etapa de análise. O nome dela vai ser carregamento. Esse Step vai ser carregamento. E ele vai ser inserido depois do Step inicial. O que é que a gente vai fazer aqui? O Step inicial, ele vai ser as condições de contorno iniciais do nosso problema, ou seja, as restrições de deslocamento, e o Step carregamento vão ser as aplicações de carga. Então, a gente pode visualizar duas etapas diferentes. Como é que o meu modelo se comporta antes do carregamento e como ele se comporta depois do carregamento. Como ele está fazendo uma análise estática, linear, ele vai se comportar de uma maneira imediata. Assim que eu aplicar o carregamento, já vai deformar. Caso eu queira fazer uma análise incremental, aí eu posso configurar dentro do Step aí, dizendo, ó, essa carga de 10 toneladas de força, eu quero que você aplique 1, depois 1, até chegar em 10. Então, isso seria uma análise incremental, que é muito utilizado também na análise dinâmica. Então, além de incrementar as cargas, eu incremento no tempo.
Então vamos deixar aqui etapa carregamento, static e general. Então vamos trabalhar com análise estática. Continuar. Percebam que aqui tem outros vários tipos de steps, né? Por exemplo, geostático também, né? Posso configurar aí para ele analisar de acordo com os dados fornecidos da massa de solo. Então isso aqui pode ser interessante também na análise do Abacus. Análise geostática para cálculo de tensões na massa de solo. Então, contínuo. Aqui, ó, a gente não vai mexer nada, mas caso a gente quisesse considerar a não linearidade geométrica, para quem pagou estrutura de concreto 2, acho, né, que o Ricardo deve falar isso, você calcular gama Z, coeficiente alfa, efeito P delta, você considerar não linearidade geométrica, grandes deslocamentos e grandes deformações. Então, o Abacus já tem essa configuração aqui simples. Vou clicar aqui em ON e vai levar em consideração a NLG. Se eu deixar off, ele fica estático. Incrementation, não vou mexer nisso. É mais interessante quando a gente vai mexer com otimização. E Order também não vou mexer. Vou deixar do jeito que está. Então, eu vou clicar aqui em OK. Então, a etapa de step, carregamento configurado. Vou avançar aqui para a etapa de interaction. Isso aqui eu já vou fugir um pouco. Beleza. Isso aqui eu já vou fugir um pouco do que está no PDF. Vou seguir a sequência do módulo, porque a gente vai precisar fazer com que as superfícies se conversem. Então, no módulo Interaction, vou fazer com que a parte esquerda ela tenha interação com a parte direita. Deixa eu avançar aqui para fazer o passo a passo para vocês. Nós vamos clicar aqui em Create Constraint. Constraint seria uma restrição, digamos, né, desse deslocamento. É o que às vezes se refere como restraint. Mas eu vou clicar aqui, ó, nesse terceiro botão da guia Interaction, Create Constraint. Cliquei nele e minha constraint vai ser do tipo tie. Tie significa que as superfícies estão amarradas, né? A tradução literal do inglês é que tie é uma coisa que está amarrada com a outra. Então eu vou clicar aqui em Continue. Aí a gente vai fazer duas coisinhas que talvez agora compliquem um pouco para vocês. Eu vou selecionar a superfície mestre, quem vai receber esses deslocamentos primeiro para transmitir para outro. Então a minha superfície mestre vai ser a da esquerda e a superfície escrava vai ser a da direita. Então tem aqui embaixo essa opção Choose the Master Type, Surface ou Node Region. Vai clicar em Node Region, porque eu quero que os deslocamentos sejam iguais nos nós. Tem que haver compatibilidade. Não posso deformar aqui 10 centímetros e aqui 50. Eles têm que os dois deformar 10. Então a gente vai dizer para o software como é que isso vai ser realizado. Então eu vou clicar Node Region e agora ele vai pedir qual a região. A gente vai ter que dar um pulo aqui para mostrar para vocês como remover uma região. Então, aqui todo mundo tem nessa guia superior esses botãozinhos laranja com alguma coisa, com alguma bola. Tá aparecendo de todo mundo? Aqui tem. Tá aparecendo o botão Remove Selected. Ah, tá. Pronto. Clica nesse botão de Remove Selected. E eu vou clicar aqui essa região. A região direita. Cliquei nela. Vou clicar aqui em Done. O que é que eu fiz? Eu apaguei a minha região? Não apaguei. Eu apenas estou tirando ela do meu display. Então eu não quero ver aquela parte. Então eu estou retirando aquela parte. Cliquei ali em Done, beleza. Agora eu posso selecionar a região Master. Por que eu fiz aquilo? Porque quando eu coloco as duas juntas, pode confundir que eu estou selecionando, na realidade, do lado esquerdo de uma e do lado direito da outra. Então, para não gerar essa confusão, a superfície mestre vai ser essa daqui. Esse lado esquerdo
da face esquerda do modelo da viga parede. Então eu vou clicar aqui em Done. E agora, a região escrava, Slave Type, como é que eu faço para retomar aquele desenho? Então eu vou clicar novamente em Node Region, né, que a gente está aplicando a cada nó, esses deslocamentos. Cliquei em Node Region. E vou clicar aqui ó, em Invert Display. Invert Display. Agora vai aparecer só essa região direita e tirei a região esquerda. Então eu inverti o meu desenho agora. Vou trabalhar só com essa região. A região que eu pedi para não mostrar, agora eu só quero que mostre ela. Então, vou clicar aqui nessa face. Está aqui de roxo. Vou dar um dano. Então já está mostrado aqui, ó, a região master é em vermelho, né, que estava do outro lado, e a região slave é a região em magenta. Então a gente já amarrou que essas duas elas vão ter que caminhar juntas. Os graus de liberdade delas, elas têm que ser iguais. Que uma baixar, a outra tem que baixar. O que para a direita vai para a direita. Então essa restrição aqui de contato a gente está analisando no modo Interaction. Clicar em OK. Clique em Invert Display, ó. Posso aqui mudar de um canto para outro. Se eu clicar aqui em Replace All, mostra tudo. Conseguir acompanhar? Eu volto. Foi muito rápido. Posso seguir, né? Beleza. Próximo módulo aqui, né, que a gente vai trabalhar é o módulo Load, onde eu vou adicionar as minhas condições de contorno, Boundary Conditions, né, que a gente vai ver aqui BC, onde eu vou aplicar os meus carregamentos. Então, clico aqui em Load. Então, agora eu estou no Step Initial ou Carregamento. Posso mexer com esses dois. Estou fazendo aqui bem devagarzinho, porque se vocês puderem olhar esses tutoriais do Abacus, a maioria das vezes são indianos. Os indianos não têm paciência nenhuma para ir esse passo a passo. O vídeo é acelerado e você se perde muita coisa. Mas o que é bom da gente visualizar no software é que ele é extremamente modular. Eu não posso ir para uma etapa sem ver a outra. Se eu tivesse um modelo só, eu poderia ter pulado a etapa Interaction, mas a etapa Assembly teria que ser cumprida. Se eu tivesse um modelo dinâmico, o step ele tem que ser também bem configurado para esses intervalos de tempo, os períodos de incremento. Então é bom a gente ir esse passo a passo, conforme está até aqui mostrado na árvore do modelo e nos módulos, para a gente não se perder em nada. Então vamos iniciar aqui mudando o step. Tá? O step carregamento eu vou colocar initial. Step initial. Como tudo que a gente está desenhando aqui no Abacus, ó, tem aqui os desenhinhos do lado, né, dentro do módulo. Ou eu posso vir aqui em cima, na guia de ferramentas. Load, tem como criar os loads. BC tem como criar os apoios, as restrições. Load case também tem como desenhar os load cases, combinações de carregamentos, né? Alguns aí que as nossas normas de projeto pedem. Então, eu vou criar primeiro os apoios. Os apoios devem ser desenhados no step Initial. Está aqui Initial. Vou clicar aqui nesse segundo botãozinho, do lado esquerdo. Create Boundary Condition. Criar condição de contorno. Vou clicar aqui. A BC1, ela vai ser no Step Initial, que a gente já está, categoria mecânica. O que é que a gente cria com o apoio? A gente cria restrição de deslocamentos ou rotações. Então, essa segunda etapa é a que a gente deve selecionar aqui para criar a Boundary Condition. Vai ser essa etapa aqui de Displacement Rotation. Deixa eu verificar no modelo aqui como é que é o nosso apoio, os apoios que a gente vai desenhar.
A gente pode fazer o seguinte: os extremos da viga são apoios do primeiro gênero, só restringe um deslocamento. E na região da esquerda para a direita, onde a gente desenhou essa parte aí, né, tem o apoio do segundo gênero. Eu vou começar desenhando os apoios do primeiro gênero. Então, selecionei aqui Step Initial, Displacement Rotation, Continuo. Vou selecionar esse pontinho aqui, o 0, 0. Vou apertar Shift e vou selecionar o outro pontinho, o 13, 0. Selecionei os dois, vou clicar aqui em Done. Coordenadas, sistema de coordenadas que a gente está adotando. Sempre dentro do Abacus é bom a gente vincular os sistemas que a gente está trabalhando. Como é que ele vai mexer aqui? No global, né, o sistema que ele está trabalhando aqui é esse aqui, que tem as cores embaixo, X, Y, Z. E o local, esse aqui em amarelo, X, Y, Z. Para a gente, não está fazendo diferença nenhuma aqui, o local do global, porque a gente está trabalhando, começou o desenho do 0, 0, então está tudo ok. Mas, caso a gente tenha um desenho mais afastado, aí as coordenadas podem mudar um pouquinho. O que é que a gente vai fazer aqui? Como é que o Abacus nomeia esses sistemas? X, Y, Z são, respectivamente, 1, 2 e 3. Análise bidimensional, eu vou trabalhar aqui travando na direção vertical. Então, vertical é o Y. Então, tem que travar o 2. O 2 vai ser igual a 0 nesse caso. Então, todo problema mecânico, a gente vai trabalhar em deslocamentos e em forças. Se eu tenho deslocamentos, eu quero saber as forças. Se eu tenho as forças, eu quero saber os deslocamentos. Então, para a gente definir essa primeira etapa, eu cliquei num ponto, cliquei no outro, segurando o Shift, né, para pegar os dois, e restringir o deslocamento em 2, que seria o nosso Y. Clicar em OK. Já está desenhado o apoiozinho aqui, né? Ele fica bem pequeno mesmo, é normal. Então, se eu diminuir aqui o scroll, a gente consegue ver. Estão desenhados os nossos apoios. Não tem como mudar o tamanho desses apoios, infelizmente. É assim, bem pequeno mesmo. Então, está desenhado o apoio do primeiro gênero. Apoio do primeiro gênero aqui, apoio do primeiro gênero aqui. Minha viga agora está hipostática. Só tem duas restrições de deslocamentos, enquanto eu estou trabalhando com o problema de três condições aqui, né? Pode deslocar para a direita, para a esquerda e rotacionar. Vou criar mais uma condição de contorno para deixar ele isostático e criar mais uma ainda para deixar ele hiperestático. Então, vou create boundary condition, displacement rotation, step initial, novamente, continuar. Agora eu vou selecionar esse pontinho aqui, ó. Esse pontinho é a nossa coordenada 7, 0, onde vai nos indicar onde está atuando esse apoio do segundo gênero, né, que vai ser uma restrição aí, muito provavelmente por causa de um pilar, né? No nosso desenho não tem como ver, mas seria aqui muito provavelmente um pilar. Então, eu vou clicar nesse ponto aqui, nosso 7, 0, vou clicar em Done, e ele vai restringir o quê? Vai restringir o X em Y, o 1 e o 2. Vou clicar em OK. Então tá aqui, ó, um triângulozinho para cima e um triângulozinho para o lado. Mostrou que a gente está restringindo esses deslocamentos, tanto na vertical quanto na horizontal. Então os apoios estão criados. Podemos agora colocar os nossos carregamentos. O que a gente vai fazer aqui com os carregamentos? Vamos lá. Temos carregamentos concentrados e carregamentos distribuídos. Vamos aqui, ó, nesse primeiro ponto do módulo Load, que é o Create Load. O Load ele vai ser aplicado no step carregamento. Tá? Então, vou mudar aqui no step carregamento. Esse nome aqui eu vou colocar carga concentrada 1. Carga concentrada 1, no step carregamento. Que tipo vai ser esse carregamento? Vai ser uma força concentrada. Então, categoria mecânica, força concentrada. Ficar aqui em contínuo. Qual o ponto que eu vou selecionar? Vai ser o ponto 3, 3.3. Vai ser esse pontinho aqui de cima. Ó. Esse pontinho aqui de cima. Acima da nossa abertura, no topo da viga. Clicar nesse ponto, clicar em Done.
Novamente, o sistema de eixos é global aqui, o x é 1 e o y é 2. Se x é positivo para a direita e y é positivo para cima, meu carregamento ele tem que ser negativo, porque ele está para baixo. Então, meu carregamento é de menos 80 é 3. A gente configurou o modo de elasticidade para Newton por metro quadrado. Então, 80 é 3, são 80 kN, que equivale a 8 toneladas-força. Então, menos 80 é 3. Vou clicar aqui. Vou dar um OK. Cliquei lá no meu vetorzinho de carregamento. Percebam que se eu mudar o step aqui, ó, no initial não tem o carregamento e no carregamento tem o carregamento, porque a gente acabou de criá-lo. Vamos criar agora outro carregamento, outra carga concentrada. A carga concentrada agora na região inferior da nossa abertura. Então, vem aqui em Load, Create Load, Concentrated Force. É um carregamentozinho de 5 toneladas, né? 50 kN. Deixa eu botar o nome aqui, carga concentrada 2. Continue. Vai ser aqui, ó, nessa região, na quina esquerda inferior da nossa abertura. Cliquei nesse ponto, então, CF2, né, que é uma força no eixo Y, menos 50 kN. Menos 50 é 3. Vou dar um OK. Está criado mais uma carga concentrada. Vamos criar agora as cargas distribuídas. Qual a diferença agora? Deixa eu ver aqui. Criar uma carga distribuída na parte superior de toda a viga. Então, novamente, Create Load. O nome vai ser carga distribuída 1. Step carregamento. E agora, ó, de Concentrated Force, eu vou aqui para Pressure. Pressure seria a carga distribuída, né? A pressão é a carga distribuída. Então, clica aqui em Pressure. Qual seria a superfície? Aí eu vou com o Shift ativado, selecionar toda a parte superior da viga. Cuidado para não esquecer nenhuma parte aqui. Eu cliquei nessa, Shift, nessa, nessa e nessa. Clicar aqui em Done. E qual vai ser a magnitude do meu carregamento? Esse carregamento aplicado é de 100 kN por metro, que equivale a 10 toneladas-força por metro. Como a minha viga ela tem 20 centímetros, então a gente vai deixar ele por metro quadrado. Então vai ser 100 kN por metro quadrado. Se eu multiplicar por 0,2, eu fico 2 toneladas-força. Não sei se foi claro nisso, porque eu acho que eu viajei aqui falando, mas basicamente essa carga ela tem que ser em tonelada-força por metro quadrado. Tonelada-força por metro quadrado. É uma pressão, né? Ela está aplicada no comprimento ainda, né? Não só nessa parte superior total. Então, se eu tenho 20 centímetros e eu estou aplicando essa carga de 100 kN por 20 centímetros, quanto é que vai dar isso por metro? Vou multiplicar pelo 0,20. Aí 100 vezes o 0,2, isso vai dar igual a 20 kN por metro. 20 kN por metro é igual a 2 toneladas-força por metro. Se alguém ficou com dúvida, por favor, aí, pode falar. Então, isso aqui vai ser igual a 100 E3 por metro quadrado. Se eu multiplicar por 0,2, eu tenho a carga do nosso modelo de 2 toneladas-força por metro. Eu coloquei 100, OK. Está clicado aqui, está criada a nossa carga na região superior da nossa viga. Vou criar agora a que atua nessa região inferior da viga. Né? Tem uma cargazinha de 4 toneladas-força por metro. Então, que carga eu vou colocar aqui? Vou colocar 80 kN por metro quadrado. Né? Deixa eu voltar aqui. Aliás, 200. Vou pegar aqui, ó, Create Load, carga distribuída 2. Vai ser uma carga de Pressure. Continuar. E vou selecionar essa parte inferior. Selecionei essas duas partes inferiores. Clicar aqui em Done.
E a minha magnitude agora vai ser de menos 200E3. Mas por que a gente vai colocar menos agora? Nessa região superior, inferior, aliás, perdão, a gente está considerando que o eixo positivo está para cima, enquanto a pressão aplicada na região superior ela é sempre positiva para baixo. Então aqui eu preciso colocar o sinal negativo. Se vocês quiserem experimentar, de tirar aqui o menos, ele vai ficar uma carga para cima. Na realidade a gente não quer para cima, quer para baixo. Então fica menos 200 E3. Então está aqui também aplicado essa carga. Está faltando a última carga, que é a carga aqui nessa interface, né? Então vamos criar mais a última carga, create load, vai ser a carga ácida. Ela vai ser uma pressure? Não, porque ela não está sendo aplicada na região total, né? Está sendo aplicada por comprimento, então a tração, né, que está gerando, pelo apoio de viga em viga. Então vai ser surface traction. Essa quinta opção daqui no tipo de carga. Então vou continuar e vou selecionar essa superfície. Essa interface que já está colada, né? A gente já botou lá no tie para as duas caminharem juntas. Vou selecionar a interface, clicar em dano. E agora a magnitude dessa carga. Vamos lá, deixa eu ver aqui a magnitude. Ela vai ser de 50 kN por metro quadrado. Então vai ser 50E3. 50E3. Eu preciso informar para o software qual é o vetor de projeção dessa carga. Se ela vai ser de cima para baixo ou de baixo para cima. Então aqui ó, tem a direção desse vetor. Então é requerida a direção desse vetor. Se eu clicar aqui no mouse, eu tenho a opção de mostrar qual vai ser a direção. Onde é que ele vai começar e onde é que ele vai terminar. Vou clicar aqui, selecionar esse ponto de cima. Então é o primeiro ponto da minha direção do vetor e esse ponto de baixo. Então já selecionei qual vai ser a projeção desse vetor. Ele vai ter a direção 0, menos 1 e 0. Vetor unitário, né? Então aqui vou dar um OK. Está criado esse carregamento na superfície. Todo mundo conseguiu desenhar os carregamentos. Quer que eu volte em alguma etapa? Tá ok. Tá ok, né? Estão acompanhando com o PDF? Que aí fica melhor. Quem puder ir acompanhando junto com o PDF para não se perder em nenhuma etapa. Então criamos aqui os nossos carregamentos, né? Parte superior da viga, cargas concentradas lá na abertura, tanto na parte superior quanto na parte inferior, e também a interface, né, entre as duas regiões de vigas onde eu estou recebendo um carregamento ali. Vamos criar agora a malha, né? Última etapa de configuração de pré-processamento. Então saia do módulo Load para o módulo Mesh. Estou no módulo Mesh. Percebam que aí meu desenho agora está esse meio rosa, né? Sei lá qual é essa. Mas vai precisar agora definir qual vai ser o espaçamento no qual a gente vai criar os nossos quadriláteros para poder calcular os deslocamentos, extensões, deformações, tudo em relação a cada nó. Então, a primeira etapa que a gente vai fazer aqui para configurar é a nossa análise. Nesse caso específico, de uma viga parede, a gente está trabalhando como se fosse uma chapa. Então, a chapa ela recebe cargas no plano, não igual a uma casca, né, que ela recebe cargas perpendiculares ao plano, recebe cargas no plano. Então, isso caracteriza um estado plano de tensão. Eu posso assumir que a tensão sigma zz, fora do plano, ela é igual a zero. Nesse caso específico, estado plano de tensão. Caso o meu elemento ele seja muito comprido, uma barragem, por exemplo, eu posso assumir o estado plano de deformação. O εzz, a deformação transversal ao plano, saindo do plano, ela é igual a zero. Isso nos dá uma série de simplificações na teoria da elasticidade. Então, eu reduzo a quantidade de vetores que eu vou calcular. Como a gente está trabalhando bidimensional, que caracteriza o estado plano de tensão, eu tenho que informar para o software que é estado plano de tensão e não deformação. O que aconteceria se eu colocasse
o elemento diferente. O cálculo de tensões ia sair totalmente equivocado. Então eu tenho que informar que é estado plano de tensão. Sigma ZZ igual a zero. No estado plano de deformação, o que não corresponde a essa modelagem, o sigma ZZ seria diferente de zero. Então aí é um erro bem grotesco mesmo da gente cometer esses equívocos na nomenclatura dos elementos. Então qualquer artigo, qualquer TCC, dissertação, tem que informar qual tipo de elemento utilizado. Imagina que eu coloco um elemento de fluido. Aí vai mostrar que ele calculou as deformações, mas a formulação é totalmente equivocada. Então, é importante a gente já deixar bem claro isso. Então, assim como os demais, né, a gente vai começar pelo primeiro botão aqui. Seed Part Instance. Vou selecionar toda a minha parte. Selecionei tudo, está vermelho agora. Clicar em Done. E qual o tamanho global aproximado dos meus elementos. Como a gente está trabalhando na versão estudantil, é interessante a gente não fazer elementos muito pequenos. Então, uma dimensão aproximada de 0,6 está ok para a gente nesse momento. Então, vou clicar aqui, colocar 0,6, clicar em Apply. E percebam agora, ó, todos os vértices estão com um retângulo e os espaçamentos de 0,6 e 0,6 com a bolinha, né? Então, tem aqui a subdivisão da minha região. Já está aplicada a malha? Não, não está aplicada. Isso é o primeiro passo. Informar para ele como é que ele vai varrer essa região. Ela está varrendo a cada 60 centímetros. Elementos grandes, mas é a primeira análise que a gente vai fazer. Vou clicar aqui em Apply, dar um OK. Clicar aqui em Done, embaixo. Beleza, foi aplicado aí no meu contorno dos meus elementos aqui, como é que ele vai fazer essa varrição para fazer a malha, né? Quebrar o grande em pequenos pedaços, fazer a metodologia de elementos finitos. Vou clicar aqui nessa quarta opção aqui, que é Assign Elements Type. É isso que eu tinha conversado no começo. Como é que eu vou definir a minha análise? Que tipo de formulação eu vou utilizar? Então, quarto botão aqui na coluna da esquerda, Assign Element Type. Cliquei nele, vou selecionar toda a região, vou clicar em Done. Aqui, ó, isso quebra a cabeça de muita gente quem programa em elementos finitos, enquanto o Abaco já tem tudo prontinho. Eu tenho a biblioteca do elemento, né, standard do Explicit, como eu expliquei para vocês, o Explicit, principalmente tridimensional, ele trabalha com as formulações mais compactas, né, para poder resolver isso mais rápido, quando a gente tem problemas mais robustos. Tem uma ordem do elemento, linear quadrática, e a família do elemento. Então, família do elemento, vamos lá descer. Então, aqui, ó, já certinho, Plane Stress. Eu não quero estado plano de deformação. Deformação é Plane Strain. Não posso colocar isso, tem que ser Plane Stress. A ordem do elemento, vou colocar quadrático, porque é o que me fornece melhores resultados. Ele vai demorar um pouquinho para processar, dependendo do computador, demora mais. Mas vou clicar aqui em quadrático e vou desmarcar Reduced Integration. Perceba aqui que ele está quad, ou seja, vai fazer essa distribuição em elementos quadrilaterais. De interpolação quadrática, aí se fosse um curso mais avançado, a gente teria que chegar nas formulações, né, de cada elemento, mas saibam que o quadrático ele vai ser o melhor. Plane Stress e tiro integração reduzida, porque vai me dar uma confiabilidade melhor nos resultados. Então deixo marcado aqui família Plane Stress, biblioteca Standard, ordem geométrica quadrática e desmarca integração reduzida. Vou dar um OK. Vou selecionar novamente toda a minha região. Vou clicar em Done. Está pedindo o quê? Selecione as regiões para serem atribuídos os tipos de elemento. Done. Vou clicar aqui, já está escolhido. OK. Done de novo. Pronto. Apliquei o meu elemento. O que é que nós vamos fazer agora? Etapa final de configuração. Eu vou aplicar a minha malha. Nesse momento, a gente não está aqui com a região subdividida. Eu só disse para ele, faça a varrição a cada 60 centímetros. Como é que eu faço para efetivamente criar a malha, né? Para meshar esse elemento? Eu vou clicar aqui nesse segundo botão na coluna esquerda, Mesh Part Instance. Eu já defini como é que ele vai varrer.
Defini o tipo do elemento, agora vou mandar ele criar a malha. Então aqui, Mesh Part Instance. Seleciono a parte para ser meshada, para criar a malha, né? Então, vou dar aqui Done. E agora já está tudo bonitinho, tudo azul. Minha região já está subdividida em elementos finitos. Minha região está discretizada. Então, a primeira etapa, a gente já cumpriu, pré-processamento. 1h20 aqui do nosso curso só para fazer esse desenho e fazer as configurações. O que é que a gente vai ter que configurar agora? Fazer o job, né? Botar ele para rodar. Antes disso, eu vou salvar esse modelo, tá? Salvar como, save as, liga parede curso. Então, o modelo CAI está sendo salvo aqui na pasta C temp. No meu computador é o que está padrão para o AUX, tá? A pasta temporária mesmo, como eu já comecei a mexer nela, tudo que eu fiz no AUX está aqui. Então, eu vou desenhar viga, parede, curso. Ok. Então, meu modelo CAI está salvo. O que é que está dentro desse arquivo CAI? Que vocês podem até encaminhar para mim, caso vocês tenham alguma dúvida, que eu configure alguma coisa. Está salvo até a parte do Mesh. Então, as partes desenhadas estão no modelo CAI, parte 1 e parte 2. O material que foi criado e as seções estão no modelo CAI, parte 1 e parte 2. A montagem está no modelo CAI, né, como eu coloquei aqui essas regiões unidas. O step criado de carregamento está no modelo CAI. Etapa de interação, né, superfície mestre, superfície escrava, está no modelo CAI. As cargas que a gente colocou aqui no step de carregamento, superior, concentrada, distribuída, carga vertical, tudo isso está no arquivo CAI também, as restrições de locamentos. E por último, a nossa malha criada aqui, né? Malha de elementos de 60 por 60 centímetros, em estado plano de tensão e elementos com ordem quadrática. Olha aqui, se eu colocar o mousezinho em cima, eu percebo os nós de cada elemento. Então, apesar dele ser um quadrilátero, ele tem 8 nós. Então, 4 nós nos vértices e nós aqui também nas regiões centrais. Ó. Isso dá uma maior confiabilidade, maior precisão no cálculo do nosso modelo. Tá? Então, já foi varrido aqui as nossas malhas criadas por elementos. Então, vamos lá, para o que interessa, né, a gente visualizar os resultados. Vou criar aqui um job, vou para o módulo job. Nesse primeiro botão à esquerda, novamente, Create Job. Nome do job, vou colocar viga, parede, curso. Esse vai ser o arquivo ODB, né? O arquivo de pós-processamento. Pré-processamento até o mesh, o arquivo CAI. O que sair de resultado vai ser o arquivo ODB. Parede, curso. Vou clicar em Continue. Não vou mexer nisso aqui, né? Algumas coisas que utilizar paralelização, memória, versão estudante nem permite mexer isso. Vou dar um OK. E agora, o que é que eu vou fazer? O job está criado. Como é que eu faço para rodar essa análise, né? Vou clicar aqui, ó, nessa coluna direita, Job Manager. Primeiro, eu vou ver se eu não fiz nada errado. Então, antes de botar ele para rodar, eu vou fazer um Data Check, né? Verificação dos dados. Vou clicar aqui. Check foi submetido, e já vai dizer, tá ok, pode rodar. Se não, verifique e veja seu erro aí. Check está rodando. Check completo, não deu erro nenhum. Se ele tivesse erro, a gente conseguiria ver aqui que o status ele não daria check completed. Ele daria algum errozinho aqui e a gente teria que rever. Então eu posso submeter o meu job. Então vou aqui agora em Submit. Submit. Ok. Agora a minha análise foi submetida. Está rodando, fazendo aquele processo de montagem de matrizes, né? Fazendo 0, 1, onde tem 0, onde tem 0. E agora já rodou.
Muito rápido, né? Muito rápido. Então, clicar aqui em resultados, né? Results. O que é que eu tenho para mexer nisso, né? Especificamente, uma aula toda, a gente pode falar só do módulo Visualization. Mas, primeira coisa que a gente pode fazer, imprimir aqueles mapas de cores bonitos, né? Então, aqui embaixo, ó, Plot Controls on Deformed Shape, onde tem esse arco-írisinho aqui, ó. Clicar nele, já está mostrando as minhas tensões de von Mises para essa viga. Obviamente, ele está mostrando aqui uma deformada com uma escala muito grande, né? Então, está mostrando aqui onde está plastificando na nossa viga, na realidade, né? Mas a gente pode fazer outras coisas dentro desse módulo, né? Ele está mostrando a forma deformada, mas não está mostrando as deformações. Então, aqui, ó, nessas variáveis, eu não sei se um de vocês está aqui na parte de baixo ou na parte de cima. Talvez isso varie um pouco, porque isso é móvel. Eu costumo mexer aqui nessas coisas para ficar mais fácil para os meus resultados. Então, aqui onde tem essa variável, tem primary, aí tem S. Tem várias outras coisas que teve de saída na nossa análise. Quero olhar o deslocamento, que é o U. Então, clique em U. Tem magnitude ou o 2. O que importa para a gente é o 2, né? Quanto a viga está se deslocando para baixo. Percebam que onde está em vermelho, mapa de cores, o deslocamento foi 0. Está ok com o nosso modelo? Tá, né? Colocamos apoio aqui, aqui e aqui. Na parte da abertura, ó, o maior deslocamento foi na parte da abertura. 3,58 metros, vezes 10 a menos 4 metros. Se eu botar isso para 10 a menos 3, 0,3 milímetros. Não deformou tanto, né? Não deformou tanto. 0,3 milímetros está um deslocamento razoável. Apesar de aparecer essa figura aí, estranha, né? Toda deformada, a gente pode ver que não foi um deslocamento tão grande. A nossa viga nessa região da direita deslocou pouco, né? 0,1 milímetros para baixo. E a gente vê nesse mapa de cores aqui que a gente pode configurar um monte de coisa. Pode fazer até uma animação para mostrar como ela está deformando. Está muito rápido isso, eu posso mexer aqui, ó, opções de animação. Aí estou mostrando como ela está se deformando desde a aplicação do carregamento. Posso visualizar as tensões, um monte de coisa a gente pode fazer nesse modo Visualization. Posso mostrar como é que os deslocamentos estão variando de nó para nó. Aí essa animação vai ficar bem legal mostrando a perturbação ali, né? Na abertura. A abertura está cisalhando para baixo. Então, o que é que importaria para a gente também aqui, além dessa animação, né? De mostrar como é que o nosso elemento está se deformando? É o caminho de tensões. Quem pagou concreto 1 vai ver lá o modelo de cálculo para armadura transversal, para os estribos. Ele é uma extensão do modelo de bielas, modelo de escoras e tirantes, né, que a gente considera uma treliça que representa todo o elemento de concreto. Com isso eu faço as verificações tanto da parte que o concreto está sendo comprimido de fato, se ele vai ser esmagado ou não, e quantas armaduras eu preciso para aquela região, quantas barras eu posso dimensionar. Então, se eu idealizar uma treliça dentro desse meio, eu posso verificar se o concreto vai resistir e posso também detalhar e saber quantas armaduras eu vou precisar. Esse modelo é muito útil para regiões descontínuas, como por exemplo essa viga parede, né? E principalmente aí com a abertura, né? A abertura está provocando uma concentração muito grande de tensões. Então, o modelo de bielas, modelo de escoras e tirantes, ele é oriundo das tensões principais. Como é que a gente vai ver essas tensões principais? Clicando aqui, ó, Plot Symbols on Deformed Shape. Se eu pressionar, eu tenho a opção de não mostrar ele deformado. Esse segundo ponto. Cliquei aqui, pressionei. Esse segundo ponto não está deformado. Percebam que aqui está mostrando os meus deslocamentos em relação aos vetores, né? Vetores de deslocamento. Então percebo que essa região está deslocando bem mais que essa. Mas eu não quero ver deslocamento agora, eu quero ver tensão principal. Então eu venho aqui em Symbol, né, como já está, eu mudo de U para S. Mudo de U para S. Deixa eu tirar aqui
essas barras. Então, eu venho aqui em cima, eu posso me mexer nesse modelo, posso tirar essas coisas. Então, estou tirando esse verdinho. Eu estou vendo o caminho das minhas tensões. Isso é muito útil para qualquer entendimento de qualquer estrutura. O que é que eu visualizo aqui? Aquela carga concentrada está se espraiando até esse apoio e está se espraiando até esse apoio. Aqui, ó, em vermelho, está surgindo uma tensão de tração muito grande na região inferior da abertura. Aqui eu tenho mais uma concentração de compressão, né, caminhando para cá. Tenho tração para cá, tração para cá. Então, cabe ao engenheiro interpretar depois esses vetores gerais de tensão e de compressão, de tração e de compressão, para saber onde é que vai precisar de mais concreto, como é que esse caminho de forças está vindo para cá, quanta armadura tem que ter nessa parte inferior, se eu preciso de armadura de pele, por exemplo, nas costelas, para poder reforçar esse elemento. Enfim, esse caminho de tensões, ele é uma particularidade que a gente usa, que a norma permite, né, a 6118, para criar os modelos de bielas, modelos unificados de detalhamento e também de verificação dos elementos estruturais. Então, ele serve tanto para estado limite último, quanto para estado limite de serviço. Para quem não fala concreto, deve estar falando grego agora, mas isso aqui é muito importante, né? Esses vetores mostram o comportamento geral da estrutura. Gente, alguém quer fazer alguma pergunta? Não, professor, tudo tranquilo aqui. Beleza. Professor, como é que bota pra fazer aquela animação, pra visualizar? Aqui, ó, nesse botãozinho, Animate Scale Factor. Tem um primeiro conjunto de 4 botões, aí tem mais um conjunto de 5, é o terceiro conjunto. Quando eu tenho uma claquetezinha, mais ou menos. Né? E aqui ele está fazendo a animação das tensões, que não muda nada, né? Quase. Aí, se eu fizer aqui com as deformações, ele vai mudar os vetores. Mas na realidade não é bom trabalhar com símbolos, e sim com essa forma aqui. Né? Aí estava muito rápido. Posso deixar ele aqui na velocidade intermediária, para mostrar esse deslocamento. Ó. Claro que ficou muito grosseiro essa malha de elementos, tá? A gente poderia refinar mais. Mas qual seria o passo para a gente refinar? Eu fiz o elemento 60 por 60 e o deslocamento deu 3,58. Será que haverá aquela aproximação assintótica, né, como a gente comentou na aula passada? Será que se eu mudar aí essa malha de elementos, ela vai reduzir esse deslocamento, vai ficar próximo? Só não pode ir de 3,58 para 10, para, sei lá, 0,3. Tem que ser aproximado, né? Tem que ter um conjunto de pontos lá que estejam parecidos. Então daí a gente consegue visualizar. Acho que é mais importante eu comentar esses dados saídos na última aula mesmo. Aí tem uma série de coisas. XY data aqui, ó, a gente pode mexer porrada de coisa aqui, mexer XY data aí, das tensões, deslocamentos. Tem vários dados de saída importantes que a gente já consegue gerar gráfico aqui no próprio AUX. Aqui é a visão geral do deslocamento, né? As tensões de von Mises, as tensões máximas, tração, ó, tração. Deixa eu tirar a animação. As tensões de tração ó, são concentradas aqui na quina, geralmente. Os que está aqui esses valores elevados. Tensões de compressão, que são as mínimas. Olha aqui. Eu percebo o caminhar das cargas. Ela vem aqui da parte superior até o apoio. Aí depois vem para cá de novo e vem para o apoio de novo. Então, é uma treliça, né? A gente já visualiza aqui. Por meio desse laranja, como é que uma treliça está se comportando dentro de uma viga? Ou como uma viga está se comportando como uma treliça, né? Então tem esse valor de tensões. Tensões em X, tensões em Y, não temos. Aliás, tensões em Z, né? Está coerente. Foi tudo zero, porque estado plano de tensão 3 a sigma Z é zero. Sigma 2, cadê? Tensão de cisalhamento, gerou um pico aqui, normal, nas quinas, vai gerar um pico de tensão. Aqui fora do plano a gente não tem. E aqui a gente pode visualizar todas, ó, como símbolos.
símbolo só as tensões principais. Deixa eu configurar aqui. Quero ela não deformada. Quero visualizar aqui o componente máximo. Olha aqui, como esses vetores estão grandes nessa região inferior. Será que precisa de aço aqui? Precisa, bastante. Aqui também. Tensão mínima. Aqui caminhamento, né? Essas concentrações e com compressão no apoio. O pilar recebe carga da viga, né? Então, ele está recebendo aqui uma carga muito grande desses espraiamentos. Então, gente, acho que por hoje era isso, né? Como a gente pode ver aqui, módulo visualization. Qual é o modelo? É o modelo ODB. Então, ele está visualizando o arquivo ODB. Como é que eu faço para mudar alguma coisa? Se quiser mudar a malha, por exemplo, eu venho aqui no Mesh e faço todo aquele passo a passo, né? Faço aqui a partição dele, né? Selecionar aqui toda a região. E agora eu quero de 03 para 06 para 03. Vou fazer esse exemplo rápido aqui para vocês. Vou deletar essa malha. Ok. Selecionar o elemento. Deletar ok. Ok. E vou aplicar a malha. Aí pronto, ó. Refinei mais a malha, né? Deixei de 60 centímetros para 30 centímetros. Vou fazer uma nova análise. Então tem que vir em Job novamente. Clico em Submit de novo, né? Ele vai perguntar se quer que reescreva. Eu quero que sim. Então, submeteu. Está rodando aí a análise. Pronto. Está rodando. Resultados. Vamos lá ver o deslocamento, né? Deslocamento o 2. Deslocamento 2, ó, ele variou lá de 3,85 para 4,06. Se a gente está trabalhando na casa dos milímetros, não foi tão grotesca a diferença, né? A ordem de grandeza com elemento grande foi próximo da com elemento pequeno. Então, estaria ok o nosso modelo, né? Teve uma convergência. Então é isso que a gente deve fazer nos resultados numéricos. Eu posso comparar esse resultado com o do F2? Não posso, gente. Porque no F2, eu não posso colocar essa seção de 3,3 metros e 20 de largura. Ainda mais como é que eu vou simular essa abertura aqui? Não tem como. Então, é um modelo realmente só bidimensional, né? Principalmente quando a gente tem essas concentrações de tensões, aberturas, outros casos aí específicos, escadas, com geometrias diferentes, né? Que a gente vai fazer, reservatórios. Então, são casos que a gente precisa dessa modelagem mais refinada para chegar a alguns resultados. Então, eu poderia visualizar que essa viga, com aqueles carregamentos, ela não está se deformando muito. Mas, e aí, quanto é que eu precisaria de armadura para ela? Para fazer outras verificações. Aí a análise numérica, ela nos auxilia nisso. Visualizar como é que as tensões estão se distribuindo aqui, ó, ficou bem melhor, né? E a gente trabalhar dessa forma para estruturas de concreto, estruturas de aço, mas minha aplicação maior aqui é estruturas de concreto. Né? É o que eu sei fazer para passar para vocês. Posso fazer aqui também a superposição dos efeitos. Mostrar ela deformada e ela deformada. Eu estou vendo, né, como ela está saindo da posição inicial para a final. Posso mudar isso aqui, mudar as cores. Aí isso a gente vê na sexta-feira, tá? Aí a gente volta para os 3 exemplos, para mexer nos 3 exemplos, toda a parte de pós-processamento. Então, gente, por hoje era isso, tá? Ficou um pouco extensa aí a nossa aula, mas eu não vou chegar nas 2 horas para não ficar tão cansativo. Se alguém ficou com alguma dúvida da modelagem, se errou em algum ponto, quer que volte, posso liberar aqui para compartilhar a tela para vocês explicarem, tá? E aí, alguém fala? Por mim, tranquilo, Matheus. Tranquilo, Sem né? problema. Beleza. Eu também, deu certo tudo. Conseguiu colocar todas as cargas certinho lá? Deu certinho aqui. Beleza. Então, a grande diferença que a gente teria, por exemplo, há um Ansys da vida é a modulação, né? Como é que ele vai trabalhar essas análises, mas todo software é a mesma coisa. Mesma coisa. Você sabendo Até um, isso é sabe bem outro. parecido, né? É.
Realmente, o que vai diferenciar é o usuário, né? Saber mexer em um, saber mexer em outro. O que vai ter de dados de saída geralmente são os mesmos, né? Deslocamento, tensão. E a parte de configuração é você saber essas etapas passo a passo. Né? Pois é. Beleza. Valeu, gente. Então amanhã a gente volta aqui para fazer o exemplo da escada de Coidal. Eu vou deixar também aqui no grupo o PDF, né? Para quem já tiver curiosidade de ir fazendo hoje, fazendo amanhã. Aí na aula a gente tira algumas dúvidas para ficar mais otimizado aí, né? Esse estudo. Beleza, Matheus. Beleza, Até valeu. mais. Até mais.